Romanos 1 e a verdade sobre a homossexualidade. O que a Bíblia realmente diz sem rótulos modernos? Graça e paz. Hoje nós vamos tratar de um tema delicado, polêmico, mas extremamente necessário. O que a Bíblia realmente diz sobre a prática homossexual, especialmente em Romanos capítulo 1? Eu já quero deixar algo muito claro logo no início. Este vídeo não é para atacar pessoas, não é para gerar ódio, não é para rotular ninguém. É um vídeo para entender o texto bíblico com honestidade, sem ideologia moderna e sem medo da verdade. Nós vamos responder algumas perguntas como: onde Romanos 1 fala disso? Paulo usa a palavra homossexual? O que significa malacós? Afeminado é homossexual? A Bíblia condena a identidade ou a prática? Como identificar esses assuntos nas Escrituras? Tudo isso com a Bíblia aberta e o contexto histórico grego bíblico. Onde Romanos fala sobre isso? Romanos 1 aborda o tema principalmente no versículo 26 e o versículo 27. Está escrito assim, por isso Deus os entregou às paixões infames. Paulo descreve 3 tipos de paixões infames: mulheres mudando o uso natural, homens deixando o uso natural da mulher e varão com varão. Isso é uma linguagem objetiva, clara e concreta. Mas atenção, Romanos 1 não começa no versículo 26. O argumento começa no versículo 18 e começa com Paulo falando da rejeição consciente do homem em relação à verdade de Deus, da idolatria e também das consequências morais disso. Ou seja, a prática homoerótica aparece como consequência, não como ponto central isolado. Paulo está falando de identidade? Aqui está um erro muito comum hoje. Paulo não fala de identidade sexual. O mundo bíblico no passado não conhecia orientação sexual, não falava em identidade psicológica, não classificava pessoas por rótulos modernos. Paulo apenas falava de atos, de práticas, de condutas. Ele nunca diz os homossexuais são, mas ele descreve varão com varão, uso natural, contrário à natureza. Isso é conduta, não essência da pessoa. Existe a palavra homossexual no grego? Aqui vem um ponto decisivo. No grego do Novo Testamento não existe a palavra homossexual. Esse termo surge séculos depois, em 1868. Isso é uma discussão dentro da psicologia moderna. O que é prática homossexual? A prática diz respeito aos atos, aos comportamentos e condutas. É o que a pessoa faz, não quem ela diz ser. Exemplo, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Atos homoeróticos descritos explicitamente, comportamento sexual concreto. Linguagem bíblica. A Bíblia trata disso quando fala de varão com varão, Romanos 1, versículo 27. Fala também em deitar-se com o homem, Levíticos 18, 22. E fala sobre assenoquites, em 1 Coríntios 6, 9. Sempre ações, nunca identidade psicológica. O que é identidade homossexual? Identidade diz respeito à autodefinição, consciência de si e categoria pessoal. Na verdade, é quem a pessoa entende que é, independentemente do que ela pratica, característica como conceitos modernos do século XIX e século XX, ligado à psicologia, sociologia e prática, e envolve orientação, desejo, narrativa pessoal. Exemplo, alguém diz eu sou homossexual, ou eu me sinto uma mulher, ou eu me sinto um homem. Isso pode acontecer mesmo vivendo celibatariamente. Esse conceito não existe no mundo bíblico. O grego bíblico trabalha com descrições de práticas, não com identidade. Termos usados no Novo Testamento, parafisique ou contra a natureza. Também tem asquimocine, indecência, torpeza. Tem excaptição em tiorechei, ou seja, inflamaram-se no desejo. Nenhum desses termos significa homossexual como identidade. Isso é muito importante para não colocar na Bíblia algo que ela nunca disse. E o tal do malacós?
Agora vamos para 1 Coríntios 6,9, onde aparece a palavra malakos. Em 1 Coríntios 6,9, nem o malakoi, nem o arsenokoides. O que significa malakos? Literalmente significa macio, suave. No uso moral da época é afeminado, passivo sexualmente, moralmente frouxo. Malakos não significa homossexual no sentido moderno. Paulo não está falando de jeito, voz, personalidade e aparência. Ele está falando de conduta sexual específica dentro do contexto moral. Afeminado é homossexual? Resposta clara. Não podemos igualar automaticamente afeminado a homossexual. Por quê? Porque há homens afeminados que não praticam atos homoeróticos. Há homens que praticam atos homoeróticos e não são afeminados. Se malakos já significasse homossexual em geral, Paulo não precisaria usar outro termo, mas ele usa dois: malakos, que é passivo, e esquimocine, homem que se deita com o homem, que é o ativo. Isso mostra que Paulo descreve práticas, não cria rótulos identitários. Então o que Paulo está fazendo em Romanos 1? Para um bom entendedor do texto, Paulo está falando claramente da prática homossexual, sim, mas dentro de um contexto maior, como consequência da rejeição de Deus, sem criar identidade fixa, sem usar o termo moderno. Romanos 1 é um diagnóstico espiritual, não um ataque seletivo. Tanto que o capítulo termina com uma lista enorme: avareza, inveja, homicídio, soberba, desobediência aos pais, ou seja, todos pecaram. O texto não termina em condenação. Em 1 Coríntios 6,11, que é o que alguns de vós fostes, isso destrói a ideia de identidade fixa. Paulo não diz vocês são assim para sempre, ele diz fostes. A Bíblia sempre aponta para arrependimento, transformação, graça e redenção. Vamos concluir? Então, resumindo tudo de forma bíblica e honesta, a Bíblia não usa a palavra homossexual. Paulo fala de prática, não de identidade. Malakos não é sinônimo automático de homossexual. Romanos 1 trata da prática homoerótica dentro de um quadro maior de pecado. O Evangelho não rotula pessoas, transforma vidas, se você quiser ser fiel à Escritura. Não suavize o pecado, mas também não crie rótulos que a Bíblia nunca criou. João 8:11. Vai e não peques mais. Verdade com graça, santidade, com misericórdia. Que Deus te abençoe.